resolvi gravar esse vídeo para que sirva de alerta para profissionais, médicos, dermatologistas e outros que atuam na área da estética e que, assim como eu, investem em tecnologias e equipamentos dos seus consultórios. Eu tenho um Ultraformer 3, com o qual eu nunca tive nenhum tipo de queixa em relação aos tratamentos oferecidos pelos pacientes. O ultrassom microfocado é uma ótima tecnologia para ser oferecida. No entanto, a MedSystem, que é a empresa que comercializa o Ultraformer 3 no Brasil, deixa muito a desejar e eu gostaria de ter visto um vídeo como este antes de comprar o equipamento, pois certamente eu não teria feito essa compra. Comecei a ter alguns problemas com os meus transdutores, que são os consumíveis, pois, para aqueles que ainda não sabem, o Ultraformer traz transdutores. Na minha máquina eu adquiri 7, são 4 ponteiras faciais e 3 corporais. Esses transdutores têm uma quantidade de disparos, que depois de finalizadas, você precisa adquirir um novo transdutor, o qual é acoplado na máquina para que você continue oferecendo os tratamentos. Esses transdutores são caros e o que eu pude perceber, muito frágeis e que com muita facilidade param de funcionar. Eu estava fazendo um tratamento, como de rotina, e o paciente me relatou que não estava sentindo dor. E o Ultraformer é um pouco doloroso, né? Pela coagulação que ele faz no tecido, por aquela energia empregada, ele causa danos térmicos dolorosos. Isso me chamou a atenção e eu, então, fui fazer testes com os transdutores. O meu transdutor de 2 milímetros foi o primeiro a dar problema e eu, então, abri um chamado com a MedSystem, pois percebi que não estava transmitindo o pulso. E aí começaram os problemas e os desagrados. A assistência técnica, ela funciona através de um número padrão, em que você aciona o saque, e é extremamente demorado. Eles não respondem. Depois que eu consegui resposta, horas esperando no WhatsApp, e eles viram do que se tratavam, começaram a questionar, pois os meus transdutores tinham mais que 1 ano, que é o tempo de garantia. Só que aqui nós estamos falando de transdutores extremamente novos, novíssimos eu diria. Para que vocês tenham a noção, o meu problema relatado até agora são com 3 transdutores dos 7, que pararam de funcionar mesmo do nada, apesar do meu bom uso e apesar do pouco uso. Eu uso a máquina como um instrumento próprio, só eu atuo e manobro o equipamento. Então, eles estão em caixas, eles estão guardados com extrema cautela. E o uso também é feito de extrema gentileza com os equipamentos. Nunca tive nenhum dano, nenhuma queda, nenhum mau uso, o que depois a própria MedSystem pôde verificar, né? Pois eu mandei com muito custo para a assistência. Eles não respondiam, eu fiquei numa tratativa de cerca de 2 meses, 2 meses e meio da data que eu gravo esse vídeo, e o que me pesa? Os transdutores, eles custam, em média, R$ 21.900 um transdutor novo. Ou seja, nós estamos falando de uma peça do equipamento que é extremamente cara. 2 dos transdutores, que eram os corporais, eles praticamente não tinham sido usados. Eles vêm com 30 mil disparos e estavam com 27.900 disparos. Ou seja, menos de 10% de uso. A ponteira de 2 milímetros, que a gente usa mais para facial, ela estava contando com mais ou menos 1.900 disparos ainda viáveis. Ou seja, eu tinha utilizado cerca de 40% dos pulsos disponíveis. Afinal, aquele aparelho vem com 20 mil disparos. Então, o que eu quero que vocês entendam, eram aparelhos novos, transdutores ainda com muita viabilidade de uso. Então, eu precisava de uma assistência técnica para entender e fazer um reparo no aparelho. E aí a assistência me respondeu de uma maneira muito até grosseira, pois eu tenho os prints, de que eu deveria jogar fora esses aparelhos, porque a partir de 1 ano a garantia finda e aí não tem o que fazer. Não tem reparo, não tem avaliação, até porque eles não têm uma assistência a ser prestada. E se você fizer qualquer tipo de reparo, eles veem isso como uma forma de você mexer no equipamento que tira a originalidade. Então, eles não me deram opções, tanto que eu os questionei. Então, eu devo jogar meus transdutores novíssimos, porque passaram de 1 ano,
Afinal, não tem uma assistência, não tem um reparo, não tem algo que possa ser feito? E a resposta foi sim, nada pode ser feito. Então fica aqui o alerta. Nós estamos falando de transdutores que, se a gente fizer a conta de relatividade, hoje me custam 11 mil, 18 mil reais, tá? Para jogá-los fora e adquirir um novo, que aí eu vou ter ainda que pagar 21 mil reais. Então é muito dinheiro perdido, é muito descaso. A MedSystem é totalmente perdida nessa pós-venda. Eles são excelentes para venda, mas no pós-venda eu enfrentei muitas dificuldades. A primeira resolutiva, que aconteceu daí 3 semanas das minhas aberturas de reclamações, foi me ligarem e oferecerem uma máquina nova. Ou seja, uma nova compra. Eu daria os meus transdutores todos novos, eu daria a minha máquina impecável e ainda pagaria 280 mil para adquirir uma máquina nova. Como se eu não estivesse percebendo que eu só estaria postergando o meu problema e o meu sofrimento. Afinal, por atuar sozinha, eu não uso os disparos no período de 1 ano. Então, fica aqui meu alerta, caro colega. Se você atua sozinho, se você acha que você pode ter qualquer problema com o transdutor, saiba, os consumíveis da MedSystem e do Ultraformer 3 são extremamente caros e não tem reparo. Passou de 1 ano, você sofreu um dano do aparelho, você, como eu, sofreu essa infelicidade do transdutor parar do nada, saiba, você não tem assistência. Você terá que jogar seu transdutor caríssimo fora, independente dos disparos que ainda estão disponíveis, e ainda adquirir um novo, que é também um consumível extremamente caro. Contudo, se você comparar com os outros que existem no mercado e oferecem não só uma assistência melhor, mas também consumíveis mais baratos. Então, que fica a reflexão e o meu pesar em relação a essa assistência técnica extremamente deficitária, que, por sinal, perdeu o meu transdutor temporariamente, porque quando eu consegui enviar, né, o meu transdutor, eles entraram em contato 1 semana depois, sendo que eu mandei via Sedex 10, o transdutor havia chegado no outro dia, eu mandei com a R, então eu tinha comprovação dos correios, e o transdutor encontrava-se perdido na assistência técnica. Isso porque eu mandei aos cuidados da pessoa que estava tratando comigo pelo telefone. Então, isso mostra uma empresa totalmente desestruturada no pós-venda. Então, se você não quer passar por isso, se você não quer perder tanto dinheiro, reflita e pense bem para adquirir uma máquina da MedSystem, sobretudo o Ultraformer 3.